Olá, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa que é a nossa primeira aula. Nossa primeira aula falando sobre a alfabetização nesse mês de fevereiro. Mês de fevereiro, vamos ter a nossa maratona da alfabetização, é isso mesmo. Um mês inteiro falando sobre esse tema. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que nos acompanha aqui nesse trabalho, você que acompanha nosso trabalho, né, já está conosco, né, já há algum tempo. É um prazer, é uma alegria gigante ter cada um de vocês. E o pessoal vai se somando, vai chegando a nós nos comentários. Bem-vindo, bem-vindo aí ao pessoal da cidade de Itaperuá, na Bahia, que está sempre nos acompanhando. Bom dia ali o pessoal, as meninas lá de Barra do Corda, no Maranhão, também sempre prestigiando nosso trabalho. Muito bem-vindo, muito bem-vindos. Uma alegria gigante ter vocês com a gente. Então, olha só, toda quarta-feira, às 19 horas, isso mesmo. Deixa eu ver, tá estranho aqui. Tem um negócio meio assim, meio diferente. Mas, enfim, toda quarta-feira, às 19 horas, no horário de Brasília, nós vamos estar por aqui. Vamos estar por aqui falando sobre o tema alfabetização, tá certo? Toda quarta-feira, às 19 horas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, você é nosso convidado, você é nossa convidada para estar conosco, certo? Então, o que acontece? Isso é um esquenta para o nosso evento maior, que vai ser no dia 22 de fevereiro. Isso mesmo? Qual dia? 22 de fevereiro, que é um sábado, nós teremos nosso Congresso Nacional da Alfabetização. Muita coisa legal nós estamos preparando, muito conteúdo relevante, muita interação, podemos dizer assim, energia, né, positiva, podemos falar dessa forma. A gente está preparando muitos profissionais que a gente ali está preparando para estar conosco nesse dia que é o Congresso Nacional falando sobre alfabetização. Então, vai ser no dia 22 de fevereiro, que é um sábado, vai ser um congresso de dia todo, né? Vamos começar às 9 da manhã, vamos ficar o dia todo falando sobre esse tema. Então, você é nosso convidado, você é nosso convidado. Mas enquanto esse dia não chega, toda quarta-feira no mês de fevereiro, nós estaremos aqui, começando por hoje, começando por agora, nesse instante. Dentro de mais alguns minutos, a nossa professora Jéssica vai estar ministrando para a gente sobre esse tema, ministrando a respeito desse assunto. E você é nossa convidada para vir conosco e trazer mais uma pessoa para nos acompanhar, para estar junto conosco nesse momento. Então, mês de fevereiro, escolhemos para falar justamente sobre esse tema. Início de ano letivo, você é alfabetizador, você é alfabetizadora, né, que quer incrementar ali conhecimentos, que quer desenvolver novos métodos, novas ferramentas, enfim, trazer ali um conteúdo legal, um conteúdo de valor, vamos estar aqui. Vamos estar aqui toda quarta, às 19 horas. E no sábado, de novo, no dia 22, isso mesmo, sábado 22 de fevereiro, é um sábado, isso mesmo, né? Nós vamos ter o nosso Congresso Nacional da Alfabetização. Então, você que já está no nosso grupo, permaneça que ali nós vamos divulgar todas as informações. Vai ser um congresso do dia todo. Nesse congresso vai ter o certificado do dia todo, gratuito para todos que participarem, tá certo? Então, você é nosso convidado, nossa convidada, para permanecer e estar conosco, tá certo? Então, o que acontece? De novo, e aqui eu vou dando boa noite, pessoal que vai se somando, a nossa Rosane. Rosane, amiga nossa aqui da cidade de Canoas, também sempre nos acompanha, sempre prestigia nosso trabalho. Um abraço para a Rosane. Um abraço ali para Maria Caetano, lá de São Paulo, salvo engano, também muito bem-vindo. E o pessoal vai se somando a nós, vai chegando até nós. Começamos a divulgar ontem somente, né? Entende? Então a gente quase não divulgou muito, muitos nem vão saber ainda, a informação nem vai chegar a respeito desse evento. Mas você pode continuar conosco, né? Você pode ajudar a divulgar para outras pessoas. Eu vou ver se a professora está on, deixa eu ver se ela está on para começar. Já está on. Nós vamos começar nossa aula daqui a pouco, certo? Dentro de alguns minutos eu vou colocar o videozinho, eu vou desaparecer e a professora Jéssica que vai aparecer na próxima, ou seja, eu saio de cena e a Jéssica que vai aparecer aqui, certo?
Qualquer dúvida que vocês precisarem, tem um linkzinho ali em cima. Link fixado, vai ter certificado, vai ter materiais com relação a esse evento. Nós vamos ter a nossa formação Consciência Fonológica na Prática, 2025, uma formação totalmente reformulada sobre esse tema. Então, que você que quer muito material falando sobre consciência fonológica, rima, aliteração, entre outros, tem o linkzinho fixado ali em cima. Plano de aula a gente tem com esse tema. Então, você que é da alfabetização, pode nos procurar ali em cima. Ali em cima tem um link fixado. Você que precisa ali daqui a pouco de certificado para programa de progressão de carreira que tem nos municípios, você que vai prestar um concurso público, precisa ali de prova de títulos, você que está cursando a graduação e precisa das horas complementares, pode chamar no link fixado ali em cima, certo? Tem o link que fica em azul, ele fica azul ali em cima. Pode clicar ali, clica que o nosso suporte vai falar com você, certo? Eu vou desaparecer e quando nós voltar vai ser a nossa professora, certo? Um grande abraço e estamos juntos. Até mais. Olá, pessoal, tudo bom? Que alegria a gente estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam muito bem, né, neste exato momento. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, né? Eu sempre falo entre uma aula e outra, daqui a pouco eu tô de volta, até breve. Realmente o breve já chegou. Aqui estou eu, então, para mais uma aula, né? Mais um tema, na verdade, porque a última vez que eu estive aqui, nós estávamos então falando sobre o autismo, né? E agora nós vamos falar sobre um outro tema muito especial, muito importante e muito necessário, né? Bom, se você está vendo essa aula e você não viu as nossas outras aulas, né? Como eu bem disse, no mês passado nós estávamos falando sobre autismo, as nossas aulas e já respondendo algumas perguntas de vocês. Essas aulas todas, né, elas ficam gravadas aqui no nosso canal. Então, você pode assistir aí outras vezes, quando você quiser, quando você precisar, né, quando você estiver fazendo algum estudo, de repente, e você precisar de algum tema em específico, algum material, nós vamos ter aqui. Então, é só você rolar aí para baixo, né, no nosso canal, que você vai ver que tem muitas aulas aqui, que são aulas que nós fazemos e preparamos aqui para vocês, assim como essa, né? Então, muito prazer, eu sou a professora Jéssica Albernaz, é sempre uma alegria muito grande estar aqui, né? Eu trabalho aqui na Psicom, esse ano vou para o 4º ano trabalhando aqui, e estou muito feliz, né, gente? Eu amo vir aqui, amo essa interação, amo essa participação. Então, já digo para vocês, deixem aí os comentários de vocês, né? Deixem os comentários. Eu gosto muito quando vocês deixam as experiências de vocês, as vivências de vocês, né? Então, deixem aí para mim, tá? Eu gosto muito de ler os comentários que vocês colocam aqui, essa interação que a gente tem ao vivo aqui, eu gosto muito. E também gosto muito quando vocês deixam os comentários no próprio vídeo. Então, os comentários que ficam no próprio vídeo, eu também leio, né? Porque essa aula, como fica salva, então tem ali os comentários. Eu amo ler, amo essa interação que a gente tem. Então, já peço para você, deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilha aí com o teu pessoal, chama todo mundo e vem, porque esse mês nós vamos falar sobre alfabetização, né? É um tema especial, é um tema aí, volta às aulas, né? Vamos voltar às atividades e temos que estar preparados para voltar com tudo no ano de 2025, né? Não dá para marcar bobeira. E a alfabetização é um tema muito importante, certo, gente? Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas informações, vou trazer alguns temas que talvez
vocês aí, em algum momento, vão ver, né? Ou vão ouvir falar. Enfim, tem vários temas aqui que eu vou trazer. Esse mês, na verdade, ele vem recheado de muitos temas, né? Então, nós vamos ter muito conteúdo, nós vamos ter muitas aulas, tá? E respondendo mais uma pergunta que vocês também sempre deixam, que é sobre os certificados e materiais. Bom, tudo isso, certificado, material, alguma dúvida que vocês queiram tirar diretamente com a gente, algum feedback que vocês gostam de deixar para nós, que a gente ama receber, vocês deixam direto para o pessoal do suporte. Então fica o linkzinho aí fixado, você aperta no link e vai cair direto para o pessoal do suporte. Lá você vai poder tirar dúvidas, lá você vai poder ver aí algumas, tirar dúvidas, ver materiais, certificados, tá? Mandar feedbacks, enfim, tá? Então, é isso, gente. Mandem para o pessoal do suporte. Vamos para a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se é a primeira vez que você está aqui, chega mais. Eu tenho certeza que você vai gostar. E para você que não é a primeira vez que está aqui, que sempre nos acompanha, né? Você mais uma vez é bem-vindo e é uma alegria te receber aqui, né? Porque aula boa, informação boa, é sinal de que se vocês voltarem, porque vocês gostaram, né? E o nosso objetivo está sendo concluído com sucesso, porque a gente gosta muito de trazer conteúdos relevantes para vocês e que ajudem vocês na trajetória. E antes de iniciar a aula, eu já quero deixar aqui um recado para você, professor, professora que está me assistindo agora, tá? Que é um recado muito importante. Vamos falar hoje sobre alfabetização. E uma coisa que eu quero deixar para você é, e vamos falar aqui sobre isso, os desafios da alfabetização. Às vezes nós falamos, é alfabetização, vamos alfabetizar, né? E trabalhar com alfabetização é muito bonito. E eu falo por experiência própria, porque eu trabalho com alfabetização todos os dias. Os alunos que eu atendo aqui, a grande maioria, né? Eu faço 2 tipos de atendimento, é a alfabetização e o reforço escolar, mas a grande maioria vem pela alfabetização. E de fato, é sim um processo dolorido, né, com resultados incríveis. Mas a gente não pode tapar os nossos olhos para os desafios. Mas o que eu quero te dizer é, não desista. Você, professor, você, educador, que está talvez passando vai passar, né? Porque, como eu disse, volta às aulas, vai passar pelo processo de alfabetização ou já passou, né? Eu tenho certeza, você que já passou tem experiências para me contar, mas você que vai passar, tá? Vai ter momentos que sim vai ser mais difícil, né? Vai ter atividades que vão ser mais complicadas e aí parece que as coisas não estão andando, mas, gente, tá andando sim, tá? Confie no seu potencial, professor e professora que tá me assistindo, tá? E não desista, por favor, não desista. Eu sempre gosto de salientar muito isso em todas as aulas, porque às vezes a gente fala isso e a gente acaba, né, às vezes, levando como dá, né? Muitas vezes. Mas a questão é, não desista. Você é essencial, tá? Bom, gente, então nós vamos falar sobre alguns pontos importantes e aí talvez fique um pouquinho pequeno aqui para você as letras nesse slide, mas não se preocupe, tá? Que eu vou falar aqui, eu vou ler para vocês. Então, que vocês, porque muitas vezes a gente lê pelo celular, então realmente fica um pouco mais complicado, mas não se preocupem, nós vamos conversar, eu vou ler aqui para vocês, vou explicar e vocês vão conseguir entender tudo certinho, tudo direitinho, tenho certeza, tá? Então aqui, na nossa introdução, eu coloquei o que vamos falar nesta aula, né? Porque esta é a primeira aula de um mês aí que nós vamos falar sobre alfabetização, então tem muita coisa. Mas hoje nós vamos falar sobre os desafios da alfabetização no século XXI, ou seja, o século presente que estamos neste exato momento. Vamos falar sobre o impacto da tecnologia na alfabetização. Vamos falar sobre a importância da leitura e da escrita para a cidadania. E vamos falar das tendências e inovações na área da alfabetização. Então, esses são os pontos que nós separamos para as aulas de hoje, né? E para quem já é nosso aqui, sabe que eu gosto muito de trazer dicas práticas, atividades práticas para alfabetização e material. Nós vamos ter tudo isso, tá? Esse mês. Então, não se preocupem que vem aí muitos conteúdos. Esse é só o começo, essa é só a introdução, né? Como o Cândido disse aqui, é só um esquenta. Nós vamos estar dando um esquenta, entrando no assunto de alfabetização, tá? Mas nós precisamos, às vezes,
falar sobre algumas coisas que muitas vezes a gente não fala. Normalmente, quando a gente entra em alguma aula sobre alfabetização, é muita atividade prática, é muito conteúdo nesse sentido, e isso é importante. Não quero que pensem que não. Mas tem outros pontos importantes que a gente precisa conversar. Então, hoje, esses são os temas que nós estamos trazendo aqui para vocês, né? E assim como todos os outros, eu espero que esse seja de grande ajuda, de grande valia e que te ajude muito aí, certo? E vamos então entrar, tá? Quais são então os desafios da alfabetização no século XXI? E parando, gente, para pensar um pouquinho, né? Eu pergunto aqui para vocês, o que vocês acham por desafios, né? Quando a gente fala em desafios, é sinal de que tem muita coisa, né? Muita coisa pode ser um desafio. Trazendo aqui, né? Nesses pontos que eu coloquei aqui para vocês, ó, o impacto da tecnologia. Bom, é um desafio? É, nós vamos falar sobre isso, tá? É um desafio, sim, mas quando nós falamos sobre tecnologias, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pontos, quando nós falamos sobre as tecnologias, muitas vezes nós entramos em duas vertentes. Ah, quais são essas vertentes? O lado positivo e o lado negativo. Nós também vamos falar um pouco sobre isso, mas eu já quero de antemão aqui falar para vocês sobre isso, tá? O impacto da tecnologia. Por quê? Porque ele pode sim ser um ponto que traga benefícios, quanto ele pode ser um ponto ruim. Então, ele pode vir de duas vertentes. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que moldar a tecnologia. Por quê? Porque ou ela vai ir contra nós, ou ela vai ao nosso favor. E a gente sabe que o avanço da tecnologia é muito grande, né? Então, a gente vê que vem evoluindo constantemente. E é uma fonte que vai continuar evoluindo com certeza. E pode ser usado a nosso favor, pode nos facilitar, pode trazer muita coisa legal e pode trazer o que vem junto com a tecnologia, uma certa evolução. E essa evolução nós podemos usar ao nosso favor. Então, cabe a nós, né, usar ao nosso favor ou vai acabar nos prejudicando. Por quê? Porque ela pode sim vir com alguns pontos que a gente vai conversar aqui. Bom, segundo ponto, a diversidade de textos e linguagens. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como é, né? Antigamente, se a gente parar para pensar em nós, não que eu seja muito velha, né, gente? Mas, se a gente parar para pensar em como era, e eu quero que vocês me contem aí, tá? Me contem aí. Como que era a sala de aula, o contexto da sala de aula, mas principalmente os conteúdos que eram passados para vocês. Vocês lembram aí como que é? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, né, na nossa infância, durante a fase escolar, e eu vou falar por experiência minha, porque como eu disse para vocês, não sou tão velha, mas eu já pude notar a diferença. Antigamente, nas escolas, quando a gente ia aprender um determinado conteúdo, principalmente na área de alfabetização, era muita folhinha, era muito quadro, e não que isso seja errado, mas hoje nós temos outros métodos que podem facilitar, né? Então, ao mesmo tempo que sim, pode facilitar também, todos esses pontos que a gente traz aqui têm seus lados, né? Mas hoje temos uma diversidade muito grande de textos, uma forma de escrever, de falar. As gírias também podem entrar muito nesse ponto aqui. Então, isso acaba, às vezes, nos prejudicando, né? E aí você pensa assim, nossa, mas como que isso pode acontecer? Você pode observar que muitas vezes as crianças, elas têm algumas falas, né? Falam algumas palavras erradas e escrevem essas mesmas palavras desta forma. Então, esse é um ponto a se conversar. Outro ponto que nós poderíamos falar aqui também, que é um grande fator e que provavelmente em alguma outra aula nós vamos conseguir entrar mais a fundo nesse assunto, é sobre a dislexia. Também entra muito nesse ponto da alfabetização. Então, é mais um ponto que você pode observar que traz uma certa dificuldade. E o terceiro ponto, a importância da leitura por prazer. Hoje eu não sei para você aí, se você já trabalhou com
a parte da alfabetização em si e quando chega na parte de leitura, né? Porque a gente trabalha alfabetização, nós trabalhamos leitura e escrita. A escrita, às vezes, já é um pouco complicado para a criança. Algumas crianças, elas têm resistência, sim. Porém, elas fazem. Agora, não sei, né, para vocês, mas aqui eu tenho algumas experiências com a questão da leitura. Para muitas crianças, é muito difícil fazer atividade de leitura. Eles acham muito cansativo, né? Então, isso é um ponto que muitas vezes é por falta de um apoio da família. Sim. Por quê? Porque esses pequenos hábitos, muitas vezes, eles são estimulados em casa. Então, quando a família estimula desde sempre a questão de livrinhos, de leituras, de contos, de contar histórias, as crianças elas vão tendo interesse, porque é uma forma legal de aprender, né? Agora, quando a criança somente tem contato direto com a leitura na escola, é naquele tempo ali. Então, ela acaba associando aquilo ali a um momento cansativo. É muito cansativo ler. É muito chato ler. Então, esses são alguns desafios que eu quero conversar aqui com vocês durante essa aula. Então, nós vamos falar um pouco, né, sobre cada um deles, mas já dando um pequeno spoiler aqui para vocês. Então, vamos falar sobre... claro, tem mais alguns pontos aqui para a gente conversar. A inclusão e a equidade, o papel da família e da escola e a formação de professores. E o papel da família e da escola é onde também nós vamos conversar sobre algo que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Então, muitas vezes, a família, ela tem que ser a nossa rede de apoio, né? Quando falamos sobre inclusão, falamos muito sobre isso, sobre a rede de apoios, sobre o fato da família estar junto, mas na verdade é em todo o processo escolar. Não se trata somente da inclusão. Claro que nós sabemos que na inclusão isso é essencial, não tem nem conversinha, não tem nem assunto. É essencial a família pegar junto, mas para outros pontos também é importante. Então, para você ver como é importante não só na inclusão, mas em toda a trajetória escolar, é importante ter o apoio da família, é importante ter o apoio dos pais, é importante a família pegar junto, né? Então, precisamos ter a família junto conosco para que o processo seja mais fácil, né? Para que flua de uma forma melhor. Bom, então, começando, e vocês viram, gente, que eu fiz esses slides aqui especialmente para a aula de hoje, né? Eu peguei ali um tema bem super-heróis, porque eu quero deixar bem claro aqui para você, tá? Que você, professor, professora, normalmente quem nos assiste é professora, mas eu sei que às vezes sempre tem alguns professores perdidos por aí. Perdidos não, né? Encontrados aqui na nossa aula, mas eu quero deixar bem claro para vocês que muitas vezes, tá? Esse ano de 2025 é isso que vai acontecer. Você, professor e professora, vai vestir a sua capa e vai para a escola. Você é o super-herói da alfabetização, da educação, melhor dizendo. Então, eu fiz esse tema mais super-heróis aí, para que nós possamos entrar bem no clima, né? Já que é a nossa primeira aula falando sobre alfabetização e especial, né? Nesse clima aí de volta às aulas. Então, para que você entenda que por muitas vezes você vai ser super-herói da sua turma, super-herói da sua escola. Você é o super-herói, tá? Na área da educação, sim. Você vai ser aquele apoio, muitas vezes, que as crianças vão precisar. E que, às vezes, em casa elas não encontram. Por quê? Porque os pais, às vezes, trabalham o dia todo, né? Só vejam à noite, enfim, tem uma rotina muito corrida. Então, às vezes, você vai ser esse apoio que o teu aluno precisa, certo? E entrando, então, no nosso primeiro tópico, falando sobre o impacto da tecnologia na alfabetização. Então, a tecnologia revolucionou diversos aspectos da sociedade, e a educação é um deles. Na área da alfabetização, o impacto da tecnologia é notável, trazendo consigo uma série de benefícios e desafios que merecem ser explorados. Então, como eu disse para vocês, as tecnologias, elas podem sim ir muito ao nosso favor, muitas vezes ir contra nós, né? Então, vale ressaltar aí
que as tecnologias, elas são beneficiárias, sim, elas trazem muitas vertentes, muitos pontos, elas trazem muitos benefícios, elas trazem aí uma série de elementos e possibilidades que a gente pode ter na área da educação e mais precisamente na área da alfabetização, tá? Então, como jogos educativos, de montar letras, de montar sílabas, palavras, leitura. Então é muito, muito ao favor. Porém, ela também pode trazer uma dispersão, né? Então, nós precisamos pensar muito em como utilizar a tecnologia. Então, como nós vamos utilizar ela de forma que ela facilite e não prejudique a nossa vida, né? Então, precisamos rever esses pequenos pontos, né? Então, eu trouxe para vocês alguns benefícios que ela pode trazer, né? Então, um dos primeiros benefícios que eu coloquei aqui para nós é a ampliação do acesso à informação, tá? Então, a gente pode pensar, né, que a internet ela oferece uma vasta gama de recursos para a gente utilizar, né? Então, como eu falei, ela traz essa amplitude de informação, né? Então, como por exemplo, o que nós podemos encontrar? A gente pode encontrar livros digitais, a gente pode encontrar vídeos, a gente pode encontrar jogos interativos, plataformas de atividades online, né? Que possibilitam, então, as crianças, né, de diferentes lugares terem acessos a materiais de qualidade, né? Que vai enriquecer o aprendizado. Então, pense comigo, né? Por exemplo, nada melhor do que trazer esse exemplo neste exato momento. Você aí está me assistindo. Tem pessoas aqui nesta live, nesta aula, me assistindo, tanto pessoas que estão aqui ao vivo, quanto pessoas que vão assistir essa live depois, tá? Que são de diversos lugares. Inclusive, no início da aula foi o que a gente disse para vocês, né? Coloque aí de onde você está falando. Então, por exemplo, esse é o maior dos exemplos que nós falamos sobre a ampliação do acesso à informação. Por quê? Você está aí na sua casa me assistindo. Nós somos aqui do Rio Grande do Sul, certo? E claro, tem pessoas próximas de nós aqui neste momento assistindo essa aula, mas tem pessoas que são de outros estados, né? Então, pessoas que são de outros lugares, né? Então, a internet ela nos conecta com pessoas de vários lugares. Então, não necessariamente precisa estarem todas no mesmo ambiente para terem acesso a uma determinada informação, né? Como eu disse para vocês, o avanço das tecnologias foi muito grande. Então, hoje, eu posso receber uma informação aqui, você que está no Paraná pode receber a mesma informação, você que está em São Paulo pode receber a mesma informação, Bahia, Minas Gerais, Paraná, falei, Santa Catarina, Rio de Janeiro, enfim, você aí de diversos lugares do mundo pode receber a mesma informação. Por quê? Porque é a amplitude de informações, ou seja, né? É o que eu acabei de falar para vocês, é o que estamos falando aqui. Então, ela traz essa possibilidade. Então, a gente pode aprender muito, a gente pode adquirir informação, a gente pode adquirir conhecimento através das tecnologias. Por quê? Porque ela faz com que nós nos conectemos, então, a outros estudos, a outras plataformas, as outras informações, mesmo que nós estejamos muito longe desse determinado lugar, certo? Outro ponto, personalização do ensino, né? Então, a tecnologia permite que nós adaptemos o ensino às necessidades individuais de cada aluno. Então, por exemplo, né? Nós temos hoje plataformas adaptativas, tá? Que monitoram o desempenho do aluno, oferecem atividades personalizadas, no ritmo, no nível de dificuldade adequados para cada um. Então, a gente pode adaptar, né? E é uma coisa que entra muito também no papel, às vezes, da inclusão, né? Então, quando nós estamos trabalhando com inclusão, por exemplo, e a gente consegue monitorar esse empenho, né? Como eu falei numa outra aula anterior, a gente falou sobre o PEI, né? Que é o projeto individualizado. Através das tecnologias, você consegue, então, fazer esse monitoramento também.
Então, ela vai te oferecer ali uma possibilidade. Então, por exemplo, uma atividade que você ia utilizar papel para fazer, você pode fazer através das tecnologias, né, por computador, tablet, enfim, né, o que tiver na sua realidade ali, da sua escola, para você utilizar. Então, você pode trazer essa personalização. Outra coisa também que vale muito ressaltar aqui, e é muito a nosso favor, às vezes nós estamos ali querendo fazer alguma atividade diferente, fazer algum estudo diferente, preparar algum conteúdo, né? E a gente tá, tô sem ideia, eu não sei o que fazer. Você puxa ali um aplicativo, você pega várias informações, inclusive você, professor, você, professora, quero deixar a dica aí de um aplicativo muito legal para vocês, tá? Que é o Pinterest. Você provavelmente já deve ter ouvido falar, mas se você nunca ouviu falar, o Pinterest, ele traz muito essa personalização de ensino para nós, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês rapidinho o meu aqui. Apesar de que, enfim, né, eu sou muito ruim de mostrar para vocês as coisas. Mas eu tenho aqui. Então, por exemplo, né? Eu quero fazer uma atividade com vogais. Um exemplo, né, para você, para que você possa conseguir me entender aqui de forma melhor. Quero fazer uma atividade com vogais, mas eu tô sem ideia, eu não queria usar folhinha, eu queria fazer alguma coisa diferente para os meus alunos. Você vai vir aqui no Pinterest e você vai escrever exatamente isso. Atividades lúdicas com vogais. E aí, ele vai te dar uma gama de várias atividades. Olha, gente, é péssimo, né? É péssimo. Deixa eu ver se eu tirar aqui o slide. Nossa, eu não sei por que ele fica super embaçado. Acho que é porque eu tô aqui, né? Mas, enfim, não vai dar para mostrar para vocês. Mas, gente, se você nunca ouviu falar sobre o Pinterest, você procure aí saber. Ele te traz uma gama de atividades, tá? Diferentes, ele te traz aí muitas possibilidades. Então, você consegue fazer essa personalização por isso também. Então, é sim um modo de você personalizar alguma atividade, de você personalizar algum conteúdo que você precisa, né? Então, ele traz uma atividade lúdica com letras, né? Na questão da alfabetização, que é o nosso tema central aqui. E por onde que vem esses meios? Pelo uso das tecnologias, né? Então, tem muita gente que, por vezes, não gosto de usar as tecnologias. Acho que isso atrapalha muito. Como eu disse, ela pode trazer benefícios, quanto ela pode ser uma vertente que vai trazer uma certa dispersão, sim. Então, ela vai trazer ali tanto pontos bons quanto pontos ruins, né? Então, vale a cada um de nós saber fazer o uso desse recurso que, como eu disse para vocês, é um recurso extremamente avançado, vem evoluindo muito, vem avançando muito. Então, tem que saber como utilizar. Mas sabendo utilizar, ela pode nos ajudar muito. Interatividade e engajamento, tá? Então, é o que nós já vem apresentando para vocês, né? Então, o que vem nessa interatividade, engajamento, né? A gente pode ter isso com uso de jogos, de animações, de vídeos, né? Que tornam tudo mais divertido, mais envolvente, né? Que envolve as crianças, tá? Então, vai fazer com que as crianças se motivem na questão de leitura e escrita. Porque, como eu disse para vocês, né? Eu não sei na época de vocês da escola, mas na minha época da escola era muito essa questão, o uso de folhinhas, de quadros, e como eu disse para vocês, está tudo bem, sim, é importante, até mesmo para registros no caderno, é muito importante. Mas, quando nós trabalhamos a alfabetização, quando nós trabalhamos na questão, né, do uso das tecnologias, você vai conseguir observar que a criança, com certeza, ela vai se envolver muito mais, vai querer ler, vai querer interagir, vai querer fazer muito mais utilizando o uso das tecnologias, certo?
do que em folhinha, do que em papel. Ela vai se interessar, vai trazer, vai despertar a curiosidade, né? Porque tudo que é muito novo desperta essa curiosidade em nós, e assim como desperta a curiosidade neles também. Então, são recursos que nós podemos usar, são recursos que nós temos que utilizar ao nosso favor, principalmente, né? E não fique com esse receio de fazer uso das tecnologias. Como eu disse para você, sabendo utilizar, ela é um ótimo recurso, ela vai trazer muitos benefícios. Então, sabendo fazer essa utilização, gente, tudo certo, vamos para cima, né? Vamos usar ao nosso favor para facilitar. Tudo que seja para facilitar é muito melhor. Mas, como eu disse para vocês, assim como as tecnologias, elas trazem muitos benefícios, elas também vão trazer desafios, tá? Então, o que pode vir aí como desafio, né? Como, enfim, pode vir aí para nos trazer essa certa dificuldade, tá? Então, distração que eu coloquei ali para nós, né? Distração e falta de foco. Então, usar excessivamente as telas, tá? Esses recursos pode desviar a atenção na questão do aprendizado, prejudica a concentração, tá? E desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. Então, o papel, ele continua sendo muito importante, né? Usar desses recursos, não sempre utilizar as tecnologias. Como eu falei, ela pode trazer muitos benefícios, mas ela pode ser, às vezes, prejudicial. A gente tem que mediar entre esses dois, né? Então, utilizando muitas tecnologias, por quê? O que acontece? Você pode observar isso já agora, né? Nós fazemos muito isso. Quando nós estamos conversando com alguém pelo telefone, né? Principalmente pelo WhatsApp. Nós estamos conversando com alguém, estamos numa conversa de amigos. Normalmente a gente tende a, quando escrever as palavras, a gente abreveia, né? Então, você, a gente bota VC, tudo, a gente bota T e o D. Então, a gente abreveia muito as palavras, né? E as crianças, elas já crescem, né, neste meio, porque eu tenho muitos alunos aqui, né, entre 9, 10 anos que já utilizam o celular, e alguns deles ainda estão passando por um processo de alfabetização, resquícios de uma pandemia e resquícios ainda de uma enchente, né, porque a gente, infelizmente, em maio do ano passado, fomos atingidos por uma enchente, e isso prejudicou o ensino também. Então, a gente abreveia muitas palavras, né? E isso acaba muitas vezes sendo transferido para nossa escrita, né? Escrever errado ou escrever abreviado. Então, existem alguns pontos que as crianças acabam crescendo nesse meio. Então, elas já crescem escrevendo errado, por exemplo. Então, muitas vezes a gente acha que uma coisa vai trazer benefícios, mas na verdade, utilizando ela demais traz malefícios, porque tudo que é demais é ruim, né? Então, tudo tem um certo limite, isso vale para muitos pontos da nossa vida. Então, tudo que a gente usa em excesso é muito ruim. Então, temos que mediar, temos que fazer essa mediação entre o uso das tecnologias e o aprendizado. Ele pode sim ser utilizado no aprendizagem, deve ser utilizado, mas com sabedoria também. Então, esse é um dos desafios que pode vir junto com as tecnologias, né? A falta de foco, não conseguir manter a atenção, né? Nós somos uma geração imediatista, né? Os próprios áudios também que a gente recebe do WhatsApp, muitas vezes, a gente escuta por velocidade 2, né? Principalmente se é um áudio um pouquinho mais longo. A gente escuta, muitas vezes, áudios em velocidade 2. Então, nós somos muito acelerados, muito apressados, né? E claro que isso reflete, porque tanto nós educadores, quanto nós adultos, família, enfim, nós refletimos isso em outras pessoas. E as crianças, elas são um reflexo dos adultos, né? Então, tudo que elas observam, elas replicam. Então, esse é o processo. Então, como eu disse, às vezes a gente acha que uma coisa vai trazer muitos benefícios, mas não sabendo utilizar eles, pode ser que seja o inverso. E não é esse o caso, né, gente? Na área da alfabetização e da educação, a gente nunca pode querer que o processo, a gente nunca quer, né? Então a gente sempre tem que buscar por o processo
ele não ser o inverso, né? Então, nós temos que estimular, nós temos que auxiliar, nós temos que ajudar com que esse aluno ele avance para frente, né? Não indo sempre para trás. Esse não é o nosso objetivo, esse não é o meu, esse não é o seu, tenho certeza. Então, nós sempre temos que buscar isso. Segundo ponto, então, que eu coloquei ali, é a desigualdade digital, né? Então, nem todas as crianças vão ter o acesso igual, né, às tecnologias e à internet, o que pode, de certo modo, né, aprofundar a desigualdade educacional, tá? Então, é importante que as escolas invistam em políticas públicas que garantem o acesso à tecnologia para todos. E a gente sabe que isso muitas vezes não acontece, né? Então, um exemplo claro aqui para nós, acredito que para vocês também, né? Na época da pandemia, as crianças passaram muito tempo sem estudar. Então, muitas delas, quase todas, eu acredito, né? Tiveram aulas online. Só que muitas famílias, a realidade de muitas famílias é diferente. Então, alguns não tinham acesso, né? Não conseguiam participar das aulas. Enfim, as escolas tiveram que se ajustar para fazer atividades onde as crianças iam lá buscar atividade para fazer em casa, e um determinado dia da semana elas iam lá e devolviam a atividade. Isso aconteceu aqui também na época da enchente. Só que a diferença é que na época da enchente não foi, né, por conta das tecnologias, foi porque as crianças voltaram para a escola, tinha conteúdos atrasados que elas precisavam recuperar. Mas fato é que muitas famílias, então, não tinham acesso à internet, não tinham acesso às tecnologias, né, de forma igual. Então, acabou que aconteceu esse pequeno transtorno onde teve que ser ajustado a forma de ensino. Então, esse é um desafio. Quando é diferente, né? Quando tem famílias que têm acesso à internet, tem famílias que não têm. Então, ter esse cuidado também é muito importante, né? E também nessa questão da escola fornecer, a gente sabe a realidade de muitas escolas. Nem sempre é fácil, nem sempre é assim que funciona. Muito pelo contrário, às vezes é muito burocrática, né? Então, muitas vezes vai ter essa falta das tecnologias. Então, é mais um desafio aí para gente repensar. E coloquei aqui para nós a necessidade de mediação. Então, o uso das tecnologias na alfabetização. Existem mediações, tá? Professores, pais, né, que orientem as crianças nas escolhas dos conteúdos, né, que procurem conteúdos que tragam qualidade, que estimulem o pensamento crítico, que garantam que as tecnologias sejam usadas de forma educativa. Então, não dá esse acesso livre para a criança, que ela pode assistir, que ela pode ver o que ela quiser, né? Não, mas que seja mediado, que tenha essa mediação, que a criança possa fazer o uso das tecnologias de forma organizada, né? Porque ela não tem esse acesso livre, que ela possa ter esse acesso de forma geral nos estudos, com aplicativos que sejam educativos, com letras, jogos que estimulem a leitura, que estimulem a escrita, né? Então, tudo isso é muito importante. Bom, gente, nós falamos sobre muitos assuntos, temos muitos outros assuntos, e eu vou dar um pequeno intervalinho para vocês, tá? Rápido, coisa rápida, eu já volto, não saiam daí, tá? Para eu pegar uma aguinha, vocês pegarem uma aguinha também, dar uma descansadinha, mas quando eu voltar, a gente vai para os nossos conteúdos, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar, tá bom? Então, eu vou deixar o videozinho rolando aqui, mas você fique aqui, tá? Fique aí comigo que eu já vou retornar aqui para nós continuarmos com a nossa aula. Então, vou adicionar aqui e eu já volto. Fique
Muito bem, voltei, né, gente? Foi o quê? 1 minutinho, 2 no máximo, já tô de volta. Porque que o negócio é assim mesmo. Rápido, né? Por quê? Porque a gente tem muitas coisas para falar, né? Então, antes da gente entrar no assunto, quero responder algumas questões. Sim, essa aula fica salva, fica gravada, enfim, fica aqui, tá? No nosso canal, tá? Por quê? Porque depois você vai poder utilizar. Não é bem utilizar, né? É visualizar. Quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar. Então, você vai poder utilizar aí muitas vezes, vai poder assistir muitas vezes, né? Eu sempre costumo dizer que nós, quando entramos na faculdade, né? Quando nós estamos aí no início da nossa trajetória acadêmica, por exemplo, a gente está sempre procurando informação, né? Depois a gente parece dar uma esfriada, mas isso não pode acontecer, porque nós professores somos eternos aprendizes. Mas certo é que sim, né? Dá uma pequena variada aí, uma pequena pausa, e a gente está sempre procurando informação, a gente está sempre procurando conteúdo. Então, essas aulas todas ficam salvas justamente por conta disso, né? Ou seja, essas aulas elas ficam salvas justamente para quando tu precisar, tu tiver necessidade aí de reassistir, você tem algum conteúdo da faculdade que você precisa fazer um trabalho, uma prova, enfim, tem muitos conteúdos aqui, a gente sempre procura deixar para vocês. Até mesmo porque tem algumas aulas nossas também, que tem algumas dicas de atividades que também estão sempre por aqui. Então, se você aí está querendo aprender mais sobre algum assunto, dá uma olhadinha no nosso canal, tá? Que eu tenho certeza que você vai achar. E um outro questionamento também que vocês sempre perguntam para nós é sobre os materiais e sobre os certificados. Gente, fica fixado aí um linkzinho que você clicando nele, você vai cair direto para o pessoal do suporte. E o pessoal do suporte é o pessoal que vai conseguir te orientar, né, te auxiliar. Então, é aquele pessoal ali que vai estar fazendo essa mediação entre você, o certificado e os conteúdos. Então, qualquer dúvida que vocês possam ter também referente, vocês podem perguntar lá, tá, gente? Não fiquem pensando aí como fazer para se comunicar com a gente. Você pode ir lá, você pode entrar com o pessoal do suporte, tudo certinho lá, que eles vão estar te auxiliando, tá? Então, sim, vai ter certificado, vai ter material, e é tudo com o pessoal do suporte, certo? Continuando, então, aqui a nossa aula, o que eu coloquei aqui para nós, tá? As tecnologias têm o potencial de transformar a alfabetização, tornando a aprendizagem, olha a dicção da prof, aprendizado mais acessível, personalizado e engajador. No entanto, é preciso estar atento aos desafios e usar a tecnologia de forma consciente e responsável, com a devida mediação de professores e pais. Ao integrar a tecnologia à alfabetização de uma forma equilibrada e planejada, podemos formar leitores críticos, criativos e preparados para os desafios do século XXI. Então, foi o que eu falei para vocês, né, nessa sequência de aulas até aqui, que sim, as tecnologias podem ser beneficiárias, podem nos trazer muitos benefícios, mas a gente tem que saber utilizar ela de forma consciente, saber utilizar as tecnologias da melhor forma possível, para que ao invés de elas nos ajudar, ela não faça esse processo inverso. Não é esse o nosso objetivo, né? Não é esse o nosso objetivo, não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é que as tecnologias possam caminhar junto com a alfabetização, junto com esse processo. Agora falando de um tema que eu gosto muito, leitura e escrita. E aí você pergunta para mim, né? Ah, Jéssica, por que você gosta tanto de leitura e escrita? Gente, porque é o que eu faço aqui todos os dias. Eu trabalho diretamente com leitura e escrita, tá? E falo para vocês o quanto isso é importante, né? Os dois juntos, porque na verdade, às vezes a gente fica, né, com esse pensamento de, preciso trabalhar leitura e depois trabalhar escrita. Preciso trabalhar escrita e depois a leitura. Né? E a gente vê muito isso, e eu encontro muitos alunos aqui que, por vezes, eles leem muito bem, mas a escrita está mais atrás, ou ao inverso disso. Gente, qual que é a forma correta, Jéssica, então? É trabalhar a leitura e depois trabalhar a escrita, ou trabalhar a escrita e depois trabalhar a leitura?
Bom, gente, a forma correta é que, na verdade, as duas, elas andam juntas. Então, a gente tem que trabalhar a leitura e a gente vai trabalhar a escrita em forma conjunta. Ah, eu tenho um aluno que ele está lendo muito bem, mas ele não está escrevendo tão bem assim. Ótimo, então você vai trabalhar a questão da leitura, você vai estimular ele mais na leitura, né? Ah, eu tenho um aluno que lê muito bem, mas não escreve tão bem. Então, vou trabalhar a escrita, eu vou estimular ele naquilo que ele está fraco, para que quando ele consiga atingir um nível próximo, tanto da leitura quanto da escrita, eu comece, então, a trabalhar os dois juntos, tá? Então, o que eu coloquei aqui para nós? A leitura e a escrita são ferramentas poderosas que capacitam os indivíduos a participar plenamente da sociedade, exercer sua cidadania de forma ativa e consciente. Então, nós estamos formando cidadãos. E eles são o futuro, as crianças são o futuro, certo? São a geração futura, nós estamos preparando eles. Então, que eles possam ser ativos plenamente, né? Que eles possam ser ativos na questão, né, de leitura, na questão da escrita, porque hoje tudo à nossa volta faz parte, a alfabetização faz parte, né? Então, por exemplo, uma coisa que é fato, tá? Eu estava vendo sobre, por exemplo, hoje em dia, se a gente quiser tirar CNH, a pessoa que quer tirar CNH, que quer fazer carteira de motorista, ela não precisa necessariamente ter concluído o ensino médio, ter concluído o ensino fundamental. Mas um requisito básico para que ela possa tirar a carteira dela é saber ler e escrever. Então, ela tem que ser alfabetizada. Ah, mas ela é alfabetizada, mas foi só até quinta série. Não tem problema. Se ela souber ler e escrever, ela pode tirar a carteira dela, né? Então, esse é um ponto importantíssimo. Então, você vê, né, o quanto é importante, né? Um pré-requisito para uma coisa importante, porque para quem quiser ter a carteira de motorista, tem que saber ler e escrever. A leitura e a escrita, elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Isso é com a carteira de motorista. Quando a gente vai no mercado, a gente lê a embalagem das coisas, né? A gente andando na rua, a gente lê as placas, a gente conversando com alguém pelo celular, a gente lendo a conversa, respondendo, escrevendo, assinando. Então, você pode observar que a leitura e a escrita fazem parte do nosso cotidiano. Então, é um requisito básico para que o cidadão possa viver plenamente em sociedade, né? Então, é básico, gente. É básico. Ler e escrever é o básico, né? E muitas vezes esse básico fica pendente. Muitas vezes esse básico não tem esse básico, né? Esse básico fica em corda bamba, por exemplo. Por quê? Porque existem muitos alunos que não foram estimulados. Alguns, por vezes, até saem da escola, desistem da escola, né? E ficam pendentes aí, sem saber ler e escrever. Alguns alunos chegam ao sexto ano e não sabem ler e escrever. Então, para vocês verem como que é esse requisito, e muitas vezes ele é o básico que não é estimulado na criança, e a criança fica fraca, fica pendente, né? Então, para a gente ver o quanto é importante. Bom, e aí, eu botei alguns pontos aqui para a gente ver, né? O que é importante, onde ela entra, então. Bom, ela entra na parte básica, que é exercer nossos direitos. Então, a leitura nos permite acessar informações sobre os nossos direitos, sobre as leis políticas, né, permitindo nos defender dos interesses, né, cobrar ações dos nossos representantes. Então, na questão de informação, né, então, a leitura e a escrita, elas fazem muito esse papel, né, então, um dos papéis é exercer os nossos direitos, né, então, se tratando na tangente de informações, né, ela traz, então, essa permissão, né? Ela abre essas portas. E na questão que eu coloquei aqui para nós da participação, né? Eu coloquei informação e participação. A escrita, ela nos possibilita expressar nossas opiniões, né? Reivindicações, propostas, seja através de cartas, por exemplo, e-mail, debates, enfim. Então, para exercer os nossos direitos,
A informação entra com a leitura e a participação com a escrita, por exemplo, né? Então, se formos dividir aqui, a leitura e informação e a participação a escrita. Mas ela nos traz possibilidades, elas nos traz essas participações, elas nos permite ter essas participações em sociedade, onde a gente vai participar tanto na questão de leitura e escrita. Ela também entra, né, no nosso cumprir nossos deveres, tá? Então, a leitura entra ali na parte do conhecimento, né? Ela nos informa sobre os nossos deveres como cidadãos, como o pagamento de impostos, o respeito às leis, a participação na vida comunitária. Então, o que eu resolvi trazer para vocês aqui? Né? Normalmente, a gente fala sobre leitura e escrita na parte escolar, né? E é uma coisa que eu sempre trago e vou trazer esse mês aqui para vocês, porque quando a gente fala de leitura, quando a gente fala de escrita e de alfabetização, a gente fala muito na questão da escola, né? Mas nós precisamos também pensar que existem adultos que também não são alfabetizados. E o que a leitura e a escrita nos possibilita quanto pessoas de uma sociedade. Então, por isso que eu estou trazendo essa mediação para vocês aqui. Eu falei um pouquinho sobre o uso das tecnologias na alfabetização e agora trazendo o que exatamente a alfabetização nos possibilita na sociedade. Então, no primeiro ponto ali, na parte de exercer nossos direitos, nas informações, nas participações, e agora trazendo aqui nessa outra parte, a parte de conhecimento, de responsabilidade. Então você vai dizer assim, nossa, Jéssica, mas isso que tu tá trazendo não é tão infantil, não é tão para a área das séries iniciais. Não, nós estamos falando aqui de uma criança que passou por uma escola, né? Ou se é um adulto hoje que não está alfabetizado, talvez na realidade dele na escola tenha sido outra, porque a gente sabe que tem adultos, né, pessoas mais idosas que hoje não são alfabetizados, mas que quando eram mais novos, que passaram pela escola, a realidade era diferente, né? Alguns nem tiveram acesso à escola. Então, são pontos que são trancados numa sociedade que essas pessoas vivem por não ter o básico que é a leitura e escrita, né? Então, eu estou trazendo para vocês aqui pontos, eu estou trazendo para vocês aqui realidades, eu estou trazendo informações importantes para vocês, né? Para se pensar. A nossa aula de hoje ela é muito reflexiva, ela é para se pensar aonde que chega uma pessoa quando ela não sabe ler e escrever, o que exatamente, qual é a participação dela na sociedade, né? Então, por isso eu estou trazendo essas pequenas informações que para a gente se pensar, que vai nos ajudar muito a entender, né? E na responsabilidade entra então o quê? A parte da escrita, que permite comunicar as nossas ações, as nossas decisões, né? Nos demonstram nossas responsabilidades, compromissos, né? Então, as nossas responsabilidades quando precisamos, por exemplo, assinar um documento, né? Ter essa assinatura, enfim, né? Enfim, trago isso para vocês como uma experiência mesmo, por exemplo, né? A minha avó tem 80 anos, fez agora mês passado, e ela, por exemplo, ela sabe ler, ela consegue ler, ela faz a compreensão da leitura, agora a escrita dela não funciona, ela não consegue, ela tem dificuldade até mesmo para assinar um documento. Então foi trabalhado muito a questão da leitura, mas a questão da escrita ficou por isso mesmo. E hoje, para ela assinar um documento é extremamente complicado. Ela tem essa dificuldade. Então, você vê, quando a gente trabalha com a alfabetização, a gente tem que pensar que nós estamos plantando minha dicção. Eu falo, a minha dicção começa a falhar. Nós estamos plantando, agora sim, o que vai gerar no futuro. Então, tudo que a gente está plantando agora vai replicar no futuro. Por isso eu digo para vocês que esses assuntos nós também precisamos conversar, né? Nós também precisamos falar, são assuntos que precisam ser ditos, né? Então, por isso nós resolvemos trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, para dar início, então, a esse mês da alfabetização. Porque provavelmente nós vamos terminar esse mês falando sobre alfabetização, preparando vocês para iniciar um ano escolar. Então, cada criança que você pegar, que você for alfabetizar esse ano, lembre dessa aula. Lembre que você está plantando hoje para refletir amanhã numa sociedade, porque essa criança vai crescer,
essa criança vai crescer, vai trabalhar, vai ter uma família, né? Vai estar inserido mais ativamente ainda na sociedade, vai ter que assumir responsabilidades, compromissos. Então, tudo isso faz parte, às vezes a gente não pensa, mas na verdade, para fazer uma assinatura, para ler um documento, a pessoa tem que ter esse básico, que é o que a gente tanto está falando aqui, e às vezes é só isso que falta. Então, é muito importante a gente falar sobre isso para que vocês possam entender, para que vocês possam estar cientes, para que vocês possam pensar sobre isso de fato, né? Como eu disse para vocês, às vezes a gente nem pensa, né? Às vezes a gente só vai como dá, só faz como dá, né? E não é assim, na verdade, isso tudo vai gerar resultados, né? Tudo que estamos fazendo hoje vai gerar resultados, vai gerar frutos, né? Então, isso é muito importante. Bom, o que mais que eu coloquei aqui para nós, tá? Participar da vida democrática, tá? Então, o que que isso significa? Bom, a parte, então, da leitura vai ficar por conta do debate, permite acompanhar os debates sobre os rumos da sociedade, formar nossas próprias opiniões, defender nossos pontos de vista com argumentos consistentes, né? E a parte da escrita ficou pela escolha, né? Então, permitir divulgar nossas ideias, influenciar a opinião pública, participar do processo de escolha dos nossos representantes. Então, você pode ver que tudo isso, de fato, né, vai gerar lá no futuro, vai gerar lá para frente. Mas para você ver o quanto é importante, né? Às vezes a gente vê as pessoas que não têm pensamento crítico, que não sabem expressar suas opiniões, né? Às vezes a gente, principalmente, uma coisa que é fato, né? A gente vê, então, muitas pessoas, né? Quando eu falo aqui brincando, né? Que às vezes eu falo, e a minha dicção vai embora, mas a gente vê hoje quanto muitas vezes, né? É precário a dicção de muitos adultos, não a dicção, mas a forma de expressar suas opiniões, né? Às vezes as escolhas de palavras não têm um vocabulário muito amplo, e isso é importante. A leitura e a escrita fazem com que nós conseguimos aumentar o nosso vocabulário. Então, nós fazendo uso da leitura, lendo com frequência, lendo livros, lendo revistas, jornais, cada leitura que a gente faz, a gente aumenta o nosso vocabulário. E sendo assim, a gente consegue se expressar de uma forma melhor, a gente consegue expressar nossas ideias, a gente consegue expressar nossas opiniões, a gente consegue falar, se comunicar, interagir, às vezes colocar para fora os pensamentos que estão aqui dentro e fazendo com que outras pessoas nos entendam, né? E você já viu como às vezes isso é difícil? Pelo menos eu falo para mim. Falando por mim, às vezes é muito complicado. Por quê? Às vezes eu tô com uma ideia na cabeça e eu preciso passar essa ideia para outras pessoas, mas às vezes eu não sei me expressar da forma correta e as pessoas não conseguem entender a ideia que eu estou tendo para poder replicar. Então vocês viram como é importante a gente saber se comunicar, mas a gente vai saber se comunicar tendo um amplo vocabulário, sabendo fazer a utilização certa das palavras, não fazendo a repetição sempre das mesmas palavras, né? Então, conseguindo trazer ali uma coisa nova para que a gente consiga prender a atenção de outras pessoas, né? Fazer com que outras pessoas nos deem a atenção que a gente está precisando naquele momento, que a gente está buscando, né? Para poder fazer as coisas. Então, tudo isso é muito importante, certo? Entender, compreender, ter essa compreensão, né? Então, a leitura é muito importante. Como eu disse para vocês, tudo que a gente está fazendo aqui é o que vai replicar futuramente, é o que vai replicar na sociedade, né? Então, a gente vai ver que isso vai trabalhar na sociedade. Bom, desenvolver o senso crítico, tá? Então, por conta da análise, né? Ficou a leitura, tá? E por quê, né? Ela nos ensina a analisar informações de diferentes fontes,
né? Tomar decisões. Então, ler, entender, compreender, né? Ver o que cabe, o que não cabe, fazer essa análise. E, como eu disse hoje, a nossa aula de reflexiva. Então, a reflexão, né? Por conta da escrita. Então, permite que a gente reflita sobre as nossas experiências, organizar nossos pensamentos, expressar nossas ideias de forma clara. Então, foi o que eu disse para vocês, né? Então, quando a gente faz o uso de leitura, o uso de escrita, nós conseguimos nos expressar melhor, passar para frente nossas ideias, nossas opiniões, né? Então, estimula os nossos pensamentos. Então, a gente consegue se expressar melhor, a gente consegue conviver melhor em sociedade, a gente consegue transmitir para outras pessoas o que a gente está pensando, as nossas ideias, né? Então, tudo isso é de extrema importância. Fortalecer a identidade e a cultura, tá? Então, trazendo aqui, né? O conhecimento, então, ficou por conta da leitura, tá? Que nos conecta com as histórias, culturas, valores da sociedade, fortalecendo o nosso senso de pertencimento, de identidade. Então, trabalha a nossa identidade, né? O conhecimento, quando a gente lê sobre outros lugares, né? Que a gente consegue ver que é diferente, às vezes, da onde nós vivemos, né? Então, aqui, por exemplo, né? Eu moro lá na Bahia, e aí eu estou buscando conhecer outros lugares. Então, eu vou ler sobre o Rio Grande. Vou viajar para o Rio Grande do Sul e vou ler como que é lá, como que é o clima, tradições. Aí você vai descobrir que aqui no Rio Grande do Sul, mesmo estando no calor de 40 graus, que é basicamente o que estamos vivendo no Rio Grande do Sul nesses últimos dias, porque estão fazendo dias muito quentes realmente. Mesmo assim, a gente vai pegar a nossa cuia, a nossa bomba, a nossa erva mate, uma água quente e vamos tomar o nosso chimarrão. Então, mas tudo isso para você ver. Quando a gente estuda sobre outros lugares, a gente acaba adquirindo conhecimento, né? E na escrita, nós conseguimos nos expressar, né? Expressar a nós, quem somos, compartilhar as nossas experiências. Quando eu digo para vocês, né? Deixem aí nos comentários as experiências de vocês, e aí vocês vão lá e escrevem para mim. E eu consigo viver essas experiências porque vocês conseguiram se expressar, vocês conseguiram partilhar, né, comigo, vocês conseguiram partilhar as opiniões de vocês, vocês conseguiram partilhar aquilo que vocês estão pensando, aquilo que vocês viveram. Eu consigo entender vocês daqui onde eu estou. Então, mais um ponto que muitas vezes nós não pensamos, mas faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, faz parte de nós, né? O que mais que eu coloquei aqui para nós? Promover a inclusão, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre a inclusão e as oportunidades, que eu coloquei aqui para nós, né? Então, a leitura e a escrita, gente, são ferramentas essenciais para a inclusão, permitindo que as pessoas de diferentes origens, condições participem da vida social, econômica, política, né? O domínio da leitura e da escrita abre portas, tá? Nos traz oportunidades novas de educação, emprego, desenvolvimento pessoal, tá? Então é de suma importância que a leitura e a escrita sejam habilidades fundamentais para o exercício da cidadania plena, que é o que eu estou falando para vocês, tá? Então, ela permite que a gente participe ativamente na construção de uma sociedade. Então, é muito importante a gente ter esses estímulos de leitura e escrita para nos permitir ter acesso à informação, tá? Nos dando ótimas oportunidades de emprego, de lugar, né? Nos desenvolvendo profissionalmente. E a inclusão, agora falando um pouquinho mais precisamente da inclusão de crianças com necessidades especiais e a alfabetização, e a gente respondeu num outro podcast que a gente fez sobre o autismo, se crianças autistas se alfabetizavam, e sim, elas se alfabetizam.
Então, para você ver como a leitura e a escrita é tão básico da sociedade que ela tange todos os conceitos, todas as pessoas, por exemplo. Então, assim como eu preciso ter o básico, que é a leitura e a escrita, as crianças, não é porque as crianças têm necessidades especiais, que as crianças têm condições que trazem uma certa dificuldade para elas, que elas não vão conseguir se desenvolver, que elas não vão ter participação da alfabetização, não vão ser alfabetizadas, muito pelo contrário. As crianças com necessidades especiais, as crianças que têm autismo, que têm síndrome de Down, a própria deficiência intelectual, talvez eles tenham, sim, um pouco mais de dificuldade, principalmente crianças com deficiência intelectual, tenham um pouco mais de dificuldade de desenvolver a alfabetização, mas isso não significa que não vá. Não significa que não faz. Você lembra que no início da live eu falei para você não desistir? E quando a gente fala de inclusão, a gente sempre traz, né, muitos desafios da inclusão. E, de fato, a inclusão nos traz desafio, nos tira da nossa zona de conforto, sim. Mas ela precisa ser trabalhada. A alfabetização na inclusão precisa ser trabalhada também. Porque essa criança de inclusão hoje é o adulto de amanhã também. Também precisa se desenvolver e também tem direito de ler e escrever. É um direito. Então, fica aqui para você de reflexão que as crianças de inclusão também se alfabetizam. As crianças de inclusão fazem parte desse contexto de alfabetização, certo? Então, não desista da sua inclusão, não desista da sua criança. Bom, tendências e inovações na área da alfabetização, tá? Então, vou trazer esse aqui breve, porque a nossa hora, ela sempre voa aqui, né? Não sei o que acontece, parece que passa muito rápido, quando eu vejo já está acabando. Mas, tá? Falando um pouquinho então de tendências, o que eu coloquei ali para nós? Abordagens multimodais, tá? Então, deixa eu só ajustar aqui para mim, ajustar para vocês também. Então, né, que eu coloquei aqui para nós? Abordagens multimodais. Então, a crescente importância das diferentes, né, formas de comunicação, como imagens, vídeos, áudios, exige que a alfabetização vai além da leitura, da escrita de textos verbais, né? Então, enfatiza muito a importância de desenvolver a capacidade de interpretar, de produzir significados em diferentes modalidades. Então, o que eu falei para vocês, a questão de, às vezes, sair da folhinha, né? Então, fazer outras atividades que não sejam apenas com folha, que é o que a gente normalmente vê e não está errado, como eu disse para vocês, até para registro no caderno. Mas a gente conseguir evoluir nesse sentido, de trazer outras possibilidades de ensino para a nossa sala de aula, tá? Personalização de ensino, então cada criança tem o seu próprio ritmo, né? Não vamos esquecer disso, cada criança tem um tempo para aprender e tem uma forma de aprender. E quando a gente personaliza o ensino, a gente possibilita, né? Até mesmo pelo uso das tecnologias, né? Como eu falei para vocês, de plataformas de atividades, permite que seja adaptado, então, para essas crianças que têm formas diferentes de aprender, né? Então, outra coisa que eu botei aqui para nós, né? Aprendizagem baseada em... viu como enrola muito? Aprendizagem baseada em projetos. Então, quando a gente trabalha os projetos com as crianças, né? Faz aqueles projetos sobre meio ambiente, projetos sobre a água, o uso da água. Então, a gente trabalhando com projetos, às vezes nos facilita o nosso próprio currículo, nosso próprio planejamento, né? O uso das tecnologias também é importante. O que mais? Foco na compreensão, na produção de textos, né? Então, valorização da leitura por prazer. Então, trazer de volta, fazer o interesse, despertar o interesse, procurar coisas que as crianças vão gostar de ler, vão gostar de estimular essa leitura, essa escrita, né? Formação continuada de professores. Então, o professor tem que estar sempre estudando, sempre buscando informação. E parabéns para você que está até aqui agora comigo, né? Estudando, buscando informação, buscando especializar, se especializar em uma determinada área, né? Então, o professor tem que estar sempre aprendendo. E a colaboração entre a escola, a família e a comunidade. Então, o que eu botei aqui? Ao investir nessas tendências e inovações, podemos garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade.
que lhes permita desenvolver as habilidades de leitura e escrita necessárias para se tornarem cidadãos plenos e participativos na sociedade. E por último, eu coloquei aqui para nós uma frase. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, tá? Então, sim, podemos mudar o mundo através da educação, né? Se cada um fazer a sua parte, nós conseguimos aí ter ótimos resultados, né? Esse mês nós vamos falar muito sobre alfabetização, nós vamos trazer ainda muitos conteúdos. Essa aula foi uma aula mais introdutória, né? E foi um assunto aí que talvez a gente não fale com tanta frequência, mas muito importante, tá? Nós falarmos e pensarmos sobre isso, né? Então, vamos ter muitas aulas, né? Na próxima quarta estaremos aqui novamente. Então, nós temos muito conteúdo ainda para passar para vocês, certo? E eu tenho certeza que vocês vão gostar, que vocês vão interagir aqui conosco, né? E fico muito feliz, agradeço a participação de vocês até aqui. Foi uma aula um pouquinho extensa, mas vocês estão aqui e nós ficamos muito felizes com a participação de vocês. Então, não esqueçam, curtam essa aula, curtam, deixem muitas curtidas lá, comentários, compartilhe, né? Se você não é inscrito, se inscreva, vai ficar salva essa aula aqui, tá? Certificado, materiais com o pessoal do suporte, só clicar lá, mandar para o pessoal que eles vão estar auxiliando vocês, tá, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, principalmente a atenção de vocês comigo, que ficaram até aqui. Eu espero muito rever vocês nas nossas próximas aulas. Beijo grande, né? Bom descanso agora depois dessa aula, mas que muito em breve possamos estar aqui novamente. Você conosco aqui. Beijo, até a próxima aula. Espero vocês, hein? E estudem bastante, façam suas anotações. Beijinho, gente.